Fala pessoal, sejam bem-vindos de volta aqui ao canal Dá um Clique. Hoje eu vou sanar a dúvida e vou explicar para vocês o porquê nós devemos sempre trabalhar com as nossas camadas em objeto inteligente aqui dentro do Photoshop. Sem delongas, vamos aqui para a nossa tela e eu vou te mostrar o porquê, tá? Nós temos aqui esse nosso lanchão aqui bonitão, gostoso, que tá dando água na boca. O que acontece, ó, esse arquivo ele está em alta qualidade, vocês podem ver, ó, tá bem definido aqui, cheio de detalhes, o pãozinho, os grãozinhos, aqui a suculência do hambúrguer, do nosso alface, tem aqui até umas migalhinhas, ó, vocês podem observar. Beleza, esse nosso lanche, ele está em objeto inteligente, né? Para quem não conhece, quando está com esse íconezinho aqui, significa que ele está em objeto inteligente. E o objeto inteligente, ele tem duas funções principais dentro do Photoshop. A primeira, vamos lá, é você preservar a qualidade do seu arquivo, da sua imagem, tá bom? Eu vou mostrar na prática para vocês, tá? Todo mundo sabe que quando a gente está criando algum projeto dentro do Photoshop, é muito comum você começar o layout de um jeito, algumas vezes ir mudando ele, ou você colocar a imagem de um tamanho, depois redimensionar ela tanto para mais, tanto para menos. Então, a todo momento você está mexendo com essa imagem. Dificilmente você já começa o seu projeto e o seu arquivo já fica pronto ali no lugarzinho que tem que ficar até o final. Normalmente a gente vai modificando. Aí é que está o X da questão. Vou mostrar aqui para vocês, ó. Estou com ele em objeto inteligente, digamos que eu queira diminuir o tamanho do meu hambúrguer. Não tem problema, diminuir aqui, tá, estou fazendo a minha arte, escrevi ali, pô, como esse hambúrguer delicioso e tudo mais. Só que, em determinado momento, eu vejo a necessidade de aumentar o tamanho desse arquivo, dessa imagem, né, dessa nossa camada. Beleza, aumentei aqui, ó. Dei um OK, validei a minha ação, sem problemas nenhum. Ó, os detalhes continuam aqui. As nossas migalhinhas do pão, os detalhes do pão, do hambúrguer, a suculência, ó, dá até para ver os brilhinhos aqui daquela gordurinha gostosa, ó, o alface. Digamos que eu queira redimensionar novamente, para menos. OK, não quero, quero maior, para mais. Veja que a qualidade dele sempre fica preservada. Agora eu vou mostrar para vocês o perigo de não trabalhar com esse arquivo, com esta camada em objeto inteligente, tá bom? Vou dar um Ctrl J aqui para duplicar a nossa camada, vou tirar o olhinho dessa de baixo e eu vou rasterizar essa outra aqui para mostrar para vocês. Ó, ela não está em objeto inteligente, ó, vou até renomear aqui, ó, lanche objeto inteligente, lanche sem objeto inteligente, beleza? Eu tô com a minha imagem aqui, beleza. Precisei diminuir, tá, diminui meu arquivo. Escrevi ali a minha headline, poxa, preciso aumentar o tamanho desse arquivo. Eu vou aumentar, olha o que vai acontecer com o meu hambúrguer. Olha o tanto de qualidade que ele perde. Perceberam? Cadê a migalhinha que estava aqui? Cadê a suculência do nosso hambúrguer? Olha a diferença, ó. Sem objeto inteligente, com objeto inteligente. Cara, a diferença é gritante. Olha isso. Digamos que, e quanto mais você vai diminuindo, ou aumentando, ou redimensionando, ele vai perdendo mais qualidade. Ó. Digamos que eu precise, de novo, redimensionar para menos e depois para um pouquinho mais. Olha aqui, foi embora o nosso hambúrguer, cara. Não tem, ó, olha a diferença. Com objeto inteligente, Guilherme, mas está um pouquinho menor, não tem problema, ó. Eu vou deixar a camada aqui com objeto inteligente do mesmo tamanho da outra, ó. Tá aqui, ó. Deixei até um pouquinho maior. Olha a diferença. Vocês viram? Por isso é muito importante que a gente trabalhe com os nossos objetos, com as nossas camadas em objeto inteligente, tá bom? Agora, a segunda função principal de se trabalhar com uma camada em objeto inteligente, tá bom? Vamos lá, digamos que eu esteja fazendo aqui o meu hambúrguer bem delicioso e eu queira aplicar algum efeito sobre ele. Digamos que eu vá aplicar um efeito de camera roll, por exemplo, para dar uns detalhes, para dar uma vida a mais para a nossa imagem, beleza? Vamos lá. Poxa, digamos que eu quero deixar ele um pouco mais amarelado para trazer, né, deixar ele mais quente, ó, aumentar a vibração aqui, deixar esse hambúrguer mais quente, aumentar aqui a textura, a claridade, deixar ele cheio aqui, ó, de luminosidade, beleza. Fiz essas alterações todas, pô, show de bola. Mas, digamos que em determinado momento eu fale, pô,
esse hambúrguer, ele tá com a exposição muito alta, eu queria baixar um pouquinho. Só que eu já fiz um monte de coisa no meu arquivo. Se ele não tiver como objeto inteligente, cara, eu vou ter que ou fazer uma gambiarra, vai dar muito trabalho, ou eu vou ter que criar novamente esse hambúrguer, retrabalhar ele, tirar todo o fundo novamente. Mas com a camada em objeto inteligente, simplesmente eu venho aqui, ó, filtro do Camera Raw, dou 2 cliques, o nosso arquivo, o nosso efeito está totalmente editável. Ó. Poxa, a exposição estava muito alta, eu quero só abaixar um pouquinho. Dei um OK, não tem segredo, não tem problema nenhum. Ou ele fica também ó, totalmente editável. Poxa, aqui só nessa parte que eu não curti muito a exposição, enfim. É só eu vir aqui na camada do objeto que eu criei, ó, do efeito que eu criei, selecionar o preto e, poxa, eu vou apagar um pouquinho aqui, ó. Aqui eu queria deixar ele um pouquinho mais opaco. Tá vendo como ela fica totalmente editável? Poxa, eu quero criar, sei lá, um efeito aqui de desfoque gaussiano nessa, não sei porquê, mas digamos que eu queira criar um efeito de desfoque gaussiano. Opa, tá aqui na minha máscara, tem que ser na camada. Filtro, desfoque gaussiano. Poxa, coloquei 6 pixels ali. Aí eu continuei meu arquivo, continuei editando e, poxa, lá na frente eu vi que, poxa, 6 pixels de desfoque gaussiano ficou muito, eu queria baixar. Não tem problema, ou eu posso abaixar a quantidade de pixel de desfoque, tá? De repente colocar 2 para mim fica melhor. Ou se eu quiser retirar esse efeito, simplesmente eu venho aqui, ó, e jogo ele para minha lixeira. Pronto, eu consegui editar o efeito com a minha camada em objeto inteligente. Já se o arquivo estiver como sem ser objeto inteligente, tiver uma camada rasterizada, deixa eu até duplicar aqui novamente, porque aquela lá foi pro beleléu, né? Aquela nossa imagem. Eu vou tirar também aqui, ó, os nossos efeitos aplicados, vou colocar aqui ó, em rasterizar, vou vir aqui em filtro, filtro do Camera Raw. Beleza, apliquei o filtro. Lá na frente eu vi que eu não queria essa quantidade toda de efeito que eu coloquei. E agora para eu mudar? Não tem como, se eu der 2 cliques aqui, ele vai me abrir o estilo de camada. Não é isso que eu quero. Eu queria só diminuir o Camera Raw. Não tem como, porque se eu vier aqui no Camera Raw novamente, o que vai acontecer? Eu vou aplicar novos efeitos em cima daquele que já foi aplicado. Então, cara, vai dar um trabalho desgramento, tá? Então, é muito importante que a gente sempre trabalhe com os nossos arquivos em objeto inteligente por esses 2 principais motivos, tá legal? Esse foi um vídeo mais rápido para tirar a dúvida de vocês. Me conte aqui embaixo se você já sabia do porquê de se trabalhar com as suas camadas em objeto inteligente. Se você não sabia, comente aqui se te ajudou, tá bom? E eu peço que, se esse vídeo te trouxe algum insight, te trouxe algum aprendizado, deixe seu like pra gente, tá bom? Se inscreve aqui no nosso canal, que isso vai ajudar muito a gente para nós continuarmos criando novos conteúdos, tá bom? E para você que está iniciando no mundo do design gráfico ou já trabalha com isso e precisa mandar aquele orçamento caprichado para o seu cliente, nós da UnClick criamos uma proposta comercial 100% editável, onde você vai poder editar as fontes, as informações, a camada, as formas, as cores, tudo você vai poder editar e tem muitos outros bônus para você, tá legal? Então, com essa proposta comercial, você manda aquele orçamento, se apresenta muito mais profissionalmente para o seu cliente. Então, a chance de você fechar jobs aí é absurdamente maior, tá bom? E o melhor de tudo, ela está saindo por apenas R$19,90, galera. Um jobzinho que você fecha, você já paga a proposta comercial, já paga o investimento e depois o acesso a vitalício para você poder mandar um orçamento caprichado para quantos clientes você quiser, precisar e fechar muitos jobs. Tá legal? Clica aqui no primeiro link da descrição e adquira já, porque ó, não sei até quando vai ficar esse preço, tá bom? Muito obrigado pela sua audiência, pessoal. Fico por aqui. Tchau, tchau.